Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. O Banrisul Digital é reconhecido por especialistas como um dos aplicativos mais completos para quem utiliza cartões de crédito. É pensado para facilitar a sua vida. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo, ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524, no sistema ClaroNet para o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo, através das nossas plataformas digitais. E eu peço a gentileza para vocês que divulguem, para quem está fora de Porto Alegre, fora do Rio Grande do Sul ou mesmo fora do Brasil, quais são as possibilidades que tem de você se conectar aqui conosco do Virando o Jogo e, por extensão, com toda a programação da RDC TV, tá certo? Então vamos começar pelo nosso site. Você, digitando rdctv.com.br, você acessa o nosso site. Se você quiser acessar diretamente a programação através do player do nosso site, basta que você acrescente a rdctv.com.br, acrescente /ao vivo. E você acessa a programação real-time da RDC TV, tá certo? Se você preferir mais as redes sociais, também pode se conectar conosco através do Twitter, do YouTube e do Facebook. Para todas as redes sociais, basta que você digite RDC TV Digital, tá certo? E você vai estar conectado com a live de todos os programas aqui da RDC. Se quiser saber um pouco mais da RDC, entra no Instagram, que também é RDC TV Digital pelo Instagram. Tá certo? E a interatividade? A interatividade você tem conosco aqui no Virando o Jogo de duas maneiras, através do nosso WhatsApp, que aí está, 999 33 98 94, repito, 999 33 98 94, ou então através do Facebook, Você entra no Facebook, RDC TV Digital, e manda os seus recados. Já estou aqui também acessando o nosso programa para que possa transmitir todos os recados de vocês, assim como o Roger Alves, que já está conosco pelo Facebook. E o Diogo controla lá o WhatsApp. Diogo Rossi, Darcy Filho, os nossos colegas cronistas esportivos. E estamos hoje com o professor Leandro Brandão. Hoje é quinta-feira, é dia da dica do professor Leandro Brandão do ciclo 21. E estou recebendo hoje um telespectador assíduo nosso. Eu não sei se ele é telespectador pela TV ou pelo Facebook, pela internet. Pelos dois. Pelos dois. O que tiver, que aí está, Rodrigo Dutra Rodrigues, tá? Que participa conosco, sempre nos mandando sugestões aqui para o programa. Inclusive, ele mandou certa feita uma sugestão de fórmula do Campeonato Gaúcho. Tá? A gente vai, se ele lembrar ainda como é que ele fez, foi o ano passado. Foi ano passado. A gente vai falar sobre isso. Mas ele vai participar, inclusive, tem nos abastecido, a mim pelo menos, das informações da Taça São Paulo de Futebol Júnior, inclusive da escala dos jogos e tal. Por falar nisso, ontem o Grêmio liquidou o jogo rapidinho, Hoje de manhã o Brandão estava me falando. 20 minutos, estava 4-0 já e um gol inacreditável que o Grêmio perdeu. Eu não consegui ver o jogo ontem. Vocês viram o jogo ontem do Grêmio? Eu não vi o jogo, mas eu só peguei informação. 20 minutos já estava 4-0. 4-0 e o volante do Grêmio fez um golaço de voleio de fora da área e depois fez outro gol de voleio, mas daí dentro da área, Então 2 gols muito bonitos, mais um volante surgindo aí no Grêmio. Esse é o Rosa? Não, foi o Diego Rosa. Diego Rosa. Esse errou um gol sem goleiro. Sim, mas esse deu o outro volante. Esse deu o passe para o terceiro e para o quarto gols, Isso. O jogo, conseguiu acompanhar? O jogo horrível, o jogo péssimo, na verdade, o jogo, porque o gramado estava encharcado, Teve um temporal que atrasou o jogo em mais de 1 hora. Aonde foi? Mogi das Cruzes. Era contra o Mogi mesmo? Era contra o União Mogi, exatamente. Eu não gostei muito, mas por causa do gramado, mas realmente, como o professor Brandão falou, teve 2 belos gols do Elias, um voleio de fora da área e outro voleio dentro da área, uma cobrança de escanteio. O Diego Rosa perdeu um gol sem goleiro. Pedrinho saiu titular, que é o grande destaque, o camisa 10. Não tinha sido titular em nenhum jogo, foi titular nesse. O Grêmio estava cheio de jogadores pendurados.
né, que não ficaram fora para a próxima fase, e hoje o Grêmio conhece o adversário, né, na Copa São Paulo da próxima fase. O jogo deve ser sábado. Mas perdeu um titular ali, né? Que foi expulso. Isso, perdeu o que foi expulso. Eu não me lembro o nome do jogador que saiu, que foi expulso. Imagina, 4x0 e o cara 4x0 e trocou... Em vez de tomar um gol... São Paulo, né, A minha curiosidade... Muito infantil, né? Minha curiosidade é se esse gol imperdível, ele aconteceu depois dos 4x0. 1x0, estava 1x0. Estava 1x0, é. Então é isso que tem que ter cuidado, porque num jogo que vamos dizer, decisivo, 1x0 não é garantia de nada, então não pode perder. Isso é um trabalho que tem que ser feito com esses meninos aí. O Grêmio teve sorte também, porque o Real venceu de virada o Juventus, né, no jogo de abertura. Real Madrid, Juventus, Champions. Né? Ganhou, né? O grupo era forte, né? Real e Juventus, vai tu ver. Ganhou de virada. O Juventus estava ganhando, né? 1x0, aí paralisou por causa da chuva, e na volta 2 gols, né, feitos aí de virada, e acabou classificando, e o Juventus acabou ficando fora. E a o jogo do Ferroviário de Araraquara, que é Araraquara contra o Palmeiras, é um bom time. E a curiosidade é que a Juventus estava ganhando de 1x0, quis voltar pro jogo, e o Mogi, o outro time, o Real, né? Não queria voltar pro jogo, voltou e virou o jogo. Um dos gols foi irregular, né? Mas também não deram um pênalti também pro Real, não sente, claro. O Darcy falou, eu passei uma hora pelo jogo da Ferroviária com o Palmeiras, estava 1x0 para a Ferroviária. Terminou 1x0. Terminou 1x0 mesmo. Jogou mais o tempo todo. Mas eu quero primeiro te dar um abraço, né, Rogério? Já 4 de janeiro já passou, não estava aqui, mas mandei e estou repetindo. Mas fazendo a mesma coisa que eu fiz contigo. Claro. No dia do teu aniversário, tu estavas no programa, mas eu não vinha ao programa. Certo. E aí te cumprimentei depois. Mas aqui, como eu digo assim, quando as coisas são de valores positivos e do coração, elas nunca são atrasadas. Elas sempre são oportunas. O Rogério é uma das Dá para ser essa frase? É uma das pessoas especiais que eu tenho nas minhas relações. Da mesma forma. Isso é recíproco, tu sabe disso. Sei. Agora, o seguinte, Rogério, essa Copa também está mostrando muito atleta que tem mais barba que o Diogo Rossi, que tu e que o professor. Não, do que eu é fácil, não é então faz assim, vem de lá para cá. Tem atleta com a tua, com a do professor e com a do Diogo Rossi. Não, 19 anos, com aquelas barbas, convenhamos, tamanho dos caras. O Novo Horizontino tem o centroavante, por favor, que fez um belo gol de cabeça contra o Botafogo, que se ele tem 19 anos, eu tenho 50. Mas tem uns pequenininhos também que tu olha para os caras... Quem é que eu vi um dia desses? Não foi o Darcy, eu acho que foi o Benhur Marchiori que falou na Rádio Grenal que a família de um jogador lá, quem era? Era um centroavante também de algum time. Não sei se era esse que vocês estão falando. Que o Benhur disse que no meio da família tinha que estar os netos do cara também. O do Novo Horizontino ele eu vou te dizer, eu vi umas latinhas lá que são duvidosas. Mas Copa São Paulo é tradicional, né? Esses gatos, assim, jogador. Hoje eu acho que está menos do que antes, né? Mas teve um passado que... Às vezes tem muito... Tomara que o telespectador me compreenda bem, mas tem os gatos legalizados, né? Muitas vezes. Claro. São registrados depois. Registrados Esses depois. São legalizados. Gente que não tem como chegar no registro, que a criança nasce. Tudo bem, ok. Mas tinha a prática de fazer isso. Não, claro, claro. De reduzir a idade. Mas eu acho que hoje em dia são mais gatos legalizados do que os regulares. Sim, hoje os caras são mais profissionais. Né? Eu vou dar um exemplo. Na minha época de transição, na época existia o infanto juvenil. Tá? Transitava para o juvenil e não existia júnior. Do juvenil era direto profissional. Teve um contingente que jogava comigo, tá, que foi levado por dirigentes para fazer uma certidão, um registro numa cidade da Grande Porto Alegre. Foram pelo menos, eu acho que 6 colegas na ocasião, tá, para reduzir a idade. Tá? Não estava o Balalo nessa aí, né? Isso era... Hein? Não estava o Balalo nessa aí. Não, o Balalo é mais novo do que eu. O Balalo é mais recente. Eu acho que o Balalo é da tua época. Não, antes aí, mas ele ficou 15 anos no juvenil. Não, a minha época, e não fizeram isso, quero deixar bem claro. Só vou citar, por exemplo, quem era da minha época. O Jair era da minha época. Tá?
O Falcão era um ano mais para frente, né? Mas esses aí não... O Batista era da minha época, Caçapava, então é bem anterior. Mas esses não fizeram. Foram outros que tinham que continuar, porque esses, pela qualidade, ascendiam rapidamente juvenil e profissional, como foram. Claro. Agora, tinham outros que tinham que permanecer, né? Não, alguns... Nós tivemos aqui um atleta que ele era grande, e ele na categoria dele se sobressaiu, e todo mundo achou que ele ia ser jogador de futebol e não saiu. É porque ele era só grande e jogava quando... Ele não tinha idade. O neto do Tarso Genro, filho da Luciana Genro, Fernando Genro. Era um cara... O Fernando Genro era um cara altão. E ele tinha a idade e todo... Pá, que guri que vai ser gol. Não era bem isso, né? Era mais ele tinha tamanho e pouca idade. Na base isso é uma característica, né? Mas tu olhava para a carinha dele, tu via que era um gurizinho, que era um carinha assim, que a idade que era o que ele realmente representava. O América Mineiro tem um jogador chamado Mateuzinho. Tu olha pro cara, tu vê que é um gurizinho. Tem cara de guri. Mas já não pode mais. Por falar em São Paulo, e hoje nós temos o Internacional, né? Contra o Capivariano, às 5h15. Às 5h15. Esse jogo não vem pelo Sport TV, né? Esse jogo só Facebook e FPF TV, que é a Federação Paulista de Futebol. Tá. Pelo site da Federação. Pelo Face, quem é o Maicujo? Também é a Federação. Também é a Federação. Tudo pela Federação. Claro que no FPF TV é o Maicujo, né? Sim. E já o Internacional está classificado, né? Sim, o Inter já estava classificado. Só disputa a liderança do grupo, me parece, Isso. com o próprio Capivariano, né? Isso. E o Brasil já está eliminado. Sim. O Juventude já estava classificado. E o São José decide hoje também a classificação. Juventude também joga hoje, mas é só para garantir tabela. É só para ver posição, né? Isso, exato. Na chave. E o São José, que eu não sei contra quem. Falei com o Nilton Machado lá na Federação anteontem, na posse do Luciano Oxman. E o Milton Machado estava com uma expectativa muito positiva da classificação do São José. Eu vou ver aqui, Zé Aldo, só um minuto. Não, eu estou perguntando porque o Rodrigo é que me mandava hoje. Hoje eu estou aqui, mas eu o Zé Aldo perguntou, eu vou ver aqui. Mas é contra a Ponte, né? Contra a Ponte? É contra a Ponte? O São José? Contra a Ponte Preto, São José. Aí tá derrubando o jogo, cara. Contra a Ponte Preto. Então, agora eu não sabia se já tinha jogado contra a Ponte ou se ia jogar contra a Ponte. Tá bom. Te recuperasse, Rodrigo. Te recuperasse, né? Para o nosso telespectador saber, a gente faz uma brincadeira quando essa que fez o Diogo, né? Sim. Já vou falar, ô Zé Aldo, que no caso é o meu querido, e não podia ser diferente, eu vou fazer uma pergunta dessas, estilo Zé Aldo, porque o Zé Aldo Pinheiro é meu primo. Sim. É meu primo em segundo grau. Mas é meu primo. Sempre perguntas que nós não sabemos a resposta, Zé Aldo faz. Então, é esse tipo de pergunta, só que quem copiou foi o Zé Aldo que copiou de mim, na realidade. O Darcy vai lembrar, na época em que a Rádio Pampa fez um trabalho no esporte muito parecido com o que é a Rádio Grenal hoje, né? Só que a Rádio Grenal qualificou e ampliou para 24 horas de futebol. Na Pampa nós tínhamos o quê? 18 horas de futebol, né? Naquela oportunidade. Eu apresentava um programa, né, de manhã que era o Eco dos Estádios. Eco dos Estádios. E aí os repórteres tinham que às 9 da manhã já tá com tudo pronto. E o Rafael Cabeleira sempre dizia isso, né? Quando estava escalado num setor, tinha que estudar tudo na noite anterior, porque o tio Rogério ia fazer as perguntas já às 9 da manhã. A Mundial do Zé Aldo, para o telespectador, é uma jornada esportiva num lugar bem distante, né, aqui do nosso estado, em que há uma relação direta com o povo indígena, né? Sim. E aí ele pergunta se a pessoa sabe, se o repórter sabe que a pessoa tem carteirinha da FUNAI ou não, né? Não tinha como o repórter saber, né? Não tinha como saber. Então já que a gente está no momento das internas, e eu posso falar isso por duas razões. A primeira, por ser primo do Zé Aldo, e a segunda, porque eu estava junto e presenciei o fato. Tá? Primeiro, o telespectador e vocês têm que entender o contexto, né? A nossa família é lá de São Luís Gonzaga, é a família humilde, mais tradicional de São Luís Gonzaga. E o Zé Aldo, com toda a capacidade dele, qualidade, todo o esforço, o Zé Aldo foi ganhando esses espaços todos. Hoje é um brilhante, além de narrador,
da Rádio Guaíba, é um brilhante advogado também, o Zé Aldo Pinheiro, não é? Com muitos serviços prestados, inclusive, para a nossa entidade, para a ASEG, Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, da qual ele já foi presidente. Mas o Zé Aldo, no início, estávamos, acho que foi a primeira passagem dele pela Rádio Guaíba, tá? Eu de repórter, Zé Aldo de narrador e o João Carlos Belmonte era o comentarista. E fomos fazer um jogo, eu confesso que eu não sei se era de Grêmio ou de Internacional, em São Paulo. E estávamos hospedados ali no novo hotel no Morumbi. Tá? E o Zé Aldo estava começando a graduação dele em viagens e nós fomos para o café da manhã. E eu servi um prato de ovos mexidos, tradicional, todos os cafés da manhã têm isso nos hotéis. Tá, servi uma porção normal, considerável. Tá? E tô ali. E o Zé Aldo veio e serviu, mas olha, era uma porçãozinha pequenininha daquilo. Tá. Botou a primeira garfada, arregalou os olhinhos, foi lá e trouxe um prato de sopa. Trouxe um prato de sopa. Aí eu virei para ele, eu digo, e aí Zé, tá com fome então? Mas pensei que tu ia comer só aquilo, abriu o apetite. Disse, não, primo. Aquele jeito dele, né? Não, primo. É que eu pensei que era uma banana esmagada, não sabia que era ovo mexido. Então, é coisa... Então eu conto com muita satisfação, dou publicidade disso, com muito carinho, né, que eu tenho pelo meu primo José Aldo Pinheiro. Bom, fechando Copa São Paulo de Futebol Júnior e histórias das internas aí, vamos falar de Grêmio de Internacional em seguidinha. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Você, cliente Banrisul, se não utiliza ainda o Banrisul Digital, não perca mais tempo, porque realmente simplifica a sua vida. Baixe o aplicativo e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e voltamos em seguida para enfocar aí o que foi a apresentação do Internacional e o que será a apresentação do Grêmio. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Isso aí. Virando o jogo aqui pela RDC TV, ao vivo com vocês. Tivemos a apresentação ontem do Internacional. E hoje o Internacional apresentou... ontem já tinha apresentado o Thiago Galhardo, né? Ou ainda não apresentou? O Thiago Galhardo ainda não. Só foi apresentado oficialmente hoje o Musto, há pouco. Tá. Oficialmente apresentado só o Musto. Mas anunciado o Thiago Galhardo foi ontem, à tarde. Contrato de 1 ano com cláusulas que podem fazer uma ativação de renovação por mais 1. Sim. E hoje foi o Musto que foi apresentado, enfim. E também tem mais um jogador... o... Marcos Guilherme. Não. Marcos Guilherme já está contratado? Sim, vai chegar amanhã em Porto Alegre. Tá. Não, o menino do Flamengo. O Rodinei? O Rodinei. Só chega sábado. Eu estava com o Rondinelli na cabeça. Rondinelli foi zagueiro do Flamengo. O Rodinei. Que chega, ganhou porque disputou o Mundial lá, né? Foi com o grupo do Flamengo. Ficou trabalhando mais tempo, né? Por isso. Agora, novidade maior na apresentação do Inter, o que foi? O Tchatcho Kudê? E o Musto, né? O Musto, primeiro reforço dessa era Kudê. E estava lá com um grupo de jogadores, né? E hoje concedeu uma entrevista coletiva. Olha, ouvi a entrevista na íntegra, né? Ele muito esclarecido e eu estava certo, né? Por incrível que pareça, eu acertei. Ele vai ser o Kudê dentro das 4 linhas. Ele falou sobre isso. Que o Kudê passou para ele vídeo de todos os jogadores que tem no elenco do Inter. Passou de todos os setores. Ele disse, olha, o Kudê me passou e disse que dava para a gente jogar um pouco mais rápido, que o time estava muito lento. Né? Falou sobre jogar mais curto, sobre o estilo do Kudê. Me pareceu um jogador extremamente esclarecido, 32 anos, né? Aliás, uma coisa bacana se fizer tempo que eu não vi um jogador assim. Eu ouvi parte da entrevista, ele confirmou, ele é um volante defensivo. Ele é um volante do primeiro passe. Tá? E uma entrevista que me chamou a atenção, de novo, foi
de um integrante da direção do Internacional, hoje de manhã lá na Rádio Granal. Foi Alexandre Chaves Barcelos. Alexandre Chaves Barcelos, que ele é integrante do Conselho de Gestão ou Administração, nunca sei, o Grêmio é Vamos ser Administração, sinceros Gestão. É a mesma coisa. Vamos ser sinceros para o telespectador, né, Rogério? É o candidato Marcelo Medeiros. Mas ele não pode. Ele não pode ser candidato. Isso, ele não pode. Até perto da eleição ele não pode. Mas a não ser que mudem as regras Ou ou a que ele interpretação. saia. Ou que ele peça para sair. Pois é, mas eu não sei, porque ele já foi eleito 2 vezes. Mas se ele pedir No para sair, Conselho ele pode, de Gestão. né? É discutível isso. Vai depender muito como é que vai estar a situação de dentro de campo. Não tem aquela frase assim, É sempre se quer possível. dar um jeito. É sempre, o presidente do Romildo no Grêmio deu um jeito. É sempre possível. É dar um isso, jeito. é isso. Então, se tiver a fase Se boa, houver, dar-se-á um jeito. claro. Né? Então, mas ele confirmou de novo, falando sobre o Cudê. Acho que foi até o Dalpizó que fez a pergunta. Né? De novo, ele voltou a falar do estilo diferente. E aquilo que ontem, o Darcy não estava no programa, mas que ontem nós já debatemos, se o Internacional tinha essa convicção que precisava ter um estilo diferente, por que ficou todo esse tempo com um estilo de treinador e agora contratam outro de estilo diferente? Ninguém vai me tirar da cabeça que o Cudê apareceu depois. Eles tinham a ideia, mas não sabiam como. Mas tu acha que o Internacional já tinha, vocês acham que o Internacional já tinha Não. essa ideia de futebol, Não. que é a ideia do Cudê? Não, o Inter tinha uma ideia que não sabia qual era. Bom, então não tinha. Não, às vezes a gente tem. Eu pelo menos, eu sou assim. Às vezes eu tenho alguns desejos, vontades de mudar algumas coisas, mas eu não sei exatamente como nem o que. E aí, depois, com o tempo, a vida vai mostrando. Me parece claramente isso, que o presidente Marcelo Medeiros, ele queria, ou alguém perto dele queria mudar alguma coisa, mas ninguém sabia como. Pode. Mas será que agora sabem? Eu não sei, eu não sei. Aí eu não sei se ele já O sabe. problema do Internacional que eu vejo é o seguinte: o Internacional não conseguiu um treinador para o período da interinidade que fosse semelhança, que fosse tentar fazer aquilo que o novo treinador ia fazer. Não conseguiu, aí trouxe alguém para quebrar o galho. E foi o que aconteceu. O Inter quebrou o galho, não tinha outra. Não, mas eu digo antes do quebra-galho. Porque hoje o Alexandre Chaves Barcelos ainda enfatizou a diferença de futebol entre o que esperam do Cudê e o que era praticado com o Odair. Mas não tinha, eu vou te dizer assim, o Flamengo esperava isso do Jorge Jesus? Não esperava. Sim, mas o que espera o Internacional agora? O Internacional espera agora tudo que se diz, o Internacional com esse treinador, seja uma equipe rápida, seja uma equipe competitiva. Me parece que é isso aí. E é o que o treinador vai tentar. Segundo eu ouvi o treinamento de hoje ou de ontem, já foi hoje. Já foi mais ou menos nesse estilo. Quem viu, não sei se está aberto ou fechado. Aberto. Mas já foi mais ou menos nesse estilo de trabalho, buscando essa movimentação. Me chamou a atenção. O que eu mais gostei na chegada do Eduardo Cudê foi que ele falou 22 segundos, entendeu? Isso aí é fundamental. É diferente do Santos, que falou 1 hora, mas eles precisavam falar 1 hora. O Cudê já sabe tudo que tem no Internacional, porque ele tem informantes do Internacional, que é, no caso, os dirigentes, e mais o da sua confiança, que é o do Alessandro. Que ali já... esse problema também não precisa... Já o outro lá, não. O outro entrou, permitam parênteses, ele entrou concorrendo com um treinador que era um demagogo, que andava de bicicleta e jogava futebol, o São Paulo, e jogava futebol na praia e não gostava do clube onde estava. Esse chegou lá dizendo, olha, estou feliz por estar aqui no Santos, que é o time do Pelé. Ele foi conhecer o armário do Pelé, o vestiário do Pelé, o museu da Vila Belmiro. Pô, eu tenho que pisar nessa grama aqui, sabe? Então, atitudes simbólicas, assim, magníficas. Como é o nome dele? Gesualdo Ferreira. Português, né? Português. Quer dizer, um cara que chega com esse tipo de sentimento e chega mostrando, e não falou mal de ninguém, de nada. Os caras brincou com o pessoal, até disse que não vai ser sempre assim. Aquele era o primeiro. Esse já é um senhor, né? Esse é um senhor. 73, né? Mas ele chegou bem acompanhado. Ele estava aposentado, né? Ele não ia mais trabalhar como treinador, foi convencido a voltar. Aí ele chegou com... Ele tá realizando um sonho praticamente. Exatamente isso. Ele tá realizando... E o Eduardo Cudê me parece que chega com o mesmo pensamento. Diferente do Renato, por exemplo. O Renato ele já estava no curso, agora vai tirar as férias,
Sabe como é que é? Sim. Primeiro o bem-estar, depois o clube, sabe? Essas coisas assim, nós precisamos ver bem como é que funciona. Ele já conhece o clube, então ele pode fazer isso. O Renato já manda na casa, né? Ele é dirigente, ele pode fazer isso sem problema. Aliás, o Alexandre Chaves Barcelos confirmou exatamente isso que o Darcy está falando, da importância do D'Alessandro. Né? Ele foi questionado sobre a importância que o D'Alessandro teve na vinda do Kudê. E ele disse, na vinda, nem tanto. Mas depois da confirmação do Kudê, sem dúvida alguma, o D'Alessandro teve e vai ter muita participação aí. Fora do campo. Ele não vai ser titular. Isso aí já, ele não vai ter condição. Ele tem que se dar conta disso e todos. Esse menino que chega você joga com o pé nas costas o time internacional. Chegou do Ceará. O Thiago, concordo. Você joga com o pé nas costas desse time internacional. Já tem experiência, tem movimentação, sabe, se impõe. Esse jogador, vamos dizer, vai jogar com o pé nas costas do time internacional. Eu acredito que é um bom jogador. Achei que foi um bom reforço. Eu não sei o Rodrigo se é gremista ou colorado, a gente fala há tanto tempo, tu é gremista. Sou gremista. E acha que o Internacional vai figurar bem esse ano com o treinador argentino? O treinador promete mesmo, né, cara? Eu acho que é um avanço mesmo, como eu tinha dito do ano passado, né, que não houve essa troca, né? Acho que o Rogério era o que sempre queria que tivesse esse up, né? E eu acho que é um ganho mesmo, só que do ano passado não teve, eu acho que até porque não tinha como explicar, né, Rogério? Como é que vai explicar trocar porque até a Copa do Brasil estava tudo uma maravilha, né? Não tinha como dar conforme a ótica, né? Conforme a ótica. Maravilha pelo resultado, né? Como é que tu vai explicar para o torcedor, vou tirar o treinador que está lá, indo na final, né? Chegando lá, por mais que tu queira um futebol melhor, mas não tem como tu explicar isso para o torcedor. Depois que acontece a porcaria lá, aí o torcedor... aí fica muito conveniente. É isso que eu discuto. Quando tu tem convicção, tu não precisa esperar conveniência para fazer. Mas acho que nesse ponto ali da troca, acho que foi isso que de repente pesou para a direção. Não dá para mexer, porque deixa acontecer, deixa ir até depois ganha o caneco, nós ganhamos, né? É que o Inter usou uma palavra depois do Odair que ele tinha que fazer. Falou-se tanto sobre que o Inter tinha que fazer, que era ruptura, né? Só que não sei exatamente se era ruptura que o Inter tinha que fazer, porque não tinha nada para romper, na verdade, né? No Inter, mas é isso que eu digo. Mas ruptura do quê? Então a análise do Internacional é só de resultado. Mas né? Só de resultado. Pelo menos até o ano passado, eu acredito que era mais mas os últimos anos todos, né, do Inter eram só de resultado. Todos eram. Vamos lembrar a fatídica entrevista feita pelo presidente Vitório Piffer na arena do Grêmio, que planejamento é planejamento que ganha. Planejamento bom é quando ganha. Tá certo, é de resultado. E eu não discordo dele. Mas isso aí... Eu não discordo dele. Ele, naquela época, ele foi criticado, mas ele estava certo, Rogério. Porque se tu fizer um excelente planejamento que vai perder, vai ter sido ruim. Não, tudo bem. Eu posso concordar que tudo em futebol se resume a resultado. A gente estava falando agora da questão política do Internacional. Infelizmente. O que vai balizar? O resultado. O resultado. Tudo bem. Mas não pode, na minha ótica, não se pode pensar futebol assim. Isso pode ser até artifício de discurso. Não, mas eu acho que não é mas não é assim como tu pensa, Rogério. Pois é, mas não é. Tu sabe que não é. Tu sabe que não é. Tu pode pegar um cara, montar, mas se não der resultado, vai para o espaço. Vou dar um exemplo aqui do ano passado, que Fernando Diniz começou no Fluminense lá. Futebol do Fluminense, vistamente, estava legal, estava bonito. Mas tu olhava para a tabela do Fluminense, era lá no rebaixamento lá. Mas aí tu tinha que ter olhado o Fernando Diniz no Atlético do Paraná, que ele já saiu na mesma situação. Não, eu não digo nem atrás. Sim, mas eu digo começa bem e vai mal. Que foi o São Paulo também. Você vê que o São Paulo deu gás para ele agora. O Roger é a mesma coisa, começa bem e vai mal. Mas nós estamos falando do resultado. É resultado. Não adianta o time estar lá jogando bem. Não. Eu concordo que se resume a resultado o produto final. Mas tu não pode pensar como é que tu quer o futebol do nada. Mas mas tu pensa, Rogério, porque não estou dizendo tu, estou dizendo o macro.
Se o Odair tivesse levantado a taça da Copa do Brasil, eu sei que o seu é uma partícula inútil do futebol, né, da Liga Portuguesa no futebol, mas se ele tivesse erguido aquela taça... O Internacional não mudaria. Exato. Pois é, mas então não tem planejamento. Tá bom, mas o que eu falo? Planejamento é só quando ganha, Pois tá certo. mas não é a minha ótica do futebol. Mas é que Vocês não é... são testemunhas mas aqui mas é que do não é a que eu venho nossa, dizendo. é que não é a nossa ótica também, é a ótica que está perdurando por dentro de todos os futebol clubes. que é assim. O único presidente, aparentemente, e eu digo aparentemente porque, querendo ou não, o Grêmio ainda ganhou alguma coisa nos últimos 2 anos, que foi o Campeonato Gaúcho, né? O único presidente que mantém sem ganhar é o Romildo. Porque o Renato ganhou em 2016, ele manteve para 2017. Em 2017, o Grêmio ganhou, em 2017 a Libertadores, ele manteve para 2018. Em 2018, ele deu aquela, sabe, o golfinho, né? Apareceu e caiu. E ele manteve, surpreendeu. Em 2019 ele pior ainda e manteve. Eu vou te dar um outro exemplo de um dirigente que eu não gosto, tá? Que é o presidente do Corinthians, Sanches. André Sanches. Como é que foi com o Tite, quando o Tite foi eliminado na pré-Libertadores? Ah, mas é que ali... Foi eliminado na pré-Libertadores, manteve o Tite... Mas aí me dá um outro exemplo como esse. Um outro... Não, tudo bem. Eu vou te dar. Pedro Paulo Zacchi. E tu não acha mais. Sim, claro, mas as exceções, eu entendo, as exceções confirmam a regra. Eu concordo com vocês. O problema é o seguinte, digamos que todos nós concordássemos aqui que o trabalho do Odair era um espetáculo. É uma hipótese, tá? Perdendo a Copa do Brasil, todos nós gostaríamos que o Odair permanecesse, se fosse um espetáculo? Sim, o torcedor não. E aí o dirigente, ele se vê numa sinuca de bico. Porque ele sabe que tá bom, mas o torcedor não aguenta mais, porque perdeu. E aí, faz o quê? Porque o dirigente até ontem ele era torcedor. Sim, mas tu acha que o Internacional não queria mudar o Odair, então? Não, Rogério, estou dando um exemplo, é uma hipótese. Se por hipótese tudo no Odair fosse maravilhoso... Ganhando ou perdendo? Não, perdendo. Tava tudo maravilhoso, o futebol espetacular, o Inter estava na final com méritos, só que aí o árbitro não viu uma mão e não deu pênalti. Vou te dar um outro ele ia tirar. Vou te dar um outro exemplo. O Roger maravilhoso com o Grêmio, maravilhoso com o Palmeiras, maravilhoso com quem mais? Bahia. Atlético Mineiro. O Atlético acho que nem chegou tanto, mas muda o resto sempre. foi. Por quê? Porque não adianta ter trabalho bom, não tem resultado de campo. E com um treinador só foram 4 exemplos. E todos nós sabemos que o Roger é um cara interessado, disciplinado, uma série de coisas. Mas Rogério, pessoal, o Diogo falou do C, né? Que, claro, o C não entra em campo lá, mas ele deu o exemplo ali se o Odair tivesse com futebol e tal. E a questão do Renato não permanecer e tal, passa muito pelo C também. Porque até a final ali, até a semifinal da Copa do Brasil, quando o Grêmio foi eliminado, com aquela vinda do André que não produzia, e no jogo lá da Arena ele colocou, tu via pela roda dos gremistas lá que o Renato estava execrado já estavam xingando, já estavam... É isso. E aí o que aconteceu? O Inter não vencer a Copa do Brasil. Muito... E aí tem... Eu tenho plena convicção, pelo que eu conheço e observo dessa direção do Internacional, se tivesse o Odair vencido a Copa do Brasil, não haveria mudança. Mas é óbvio, Rogério. Mas não haveria mudança. Mas então tu só concorda. Mas eu concordo. Mas era o certo também. Não, mas o certo para mim eu já disse qual era. Mas né? é que tudo bem, só que o não certo existe. Para mim, porque para mim o certo... Mas esse certo teu é o Roger. Não, para mim o que era? A derrota na Copa do Brasil, a eliminação na Libertadores, tudo isso, para mim, era a crônica de uma morte anunciada pelo Campeonato Brasileiro do ano retrasado. O Inter não tinha nenhuma expectativa de chegar nessa final da Copa do Brasil. Então foi muito além do que podia. O Musto confirmou para todo mundo hoje aquilo que está dito aí. O quê? O Inter tem bons jogadores, ele disse, o Inter tem bons jogadores, mas não deu. As coisas não eram tão fáceis assim. Mas não eram fáceis porque tinha um treinador que tinha um estilo de jogo. O treinador levou o Inter para a final, Rogério. Não, o treinador não ganhou a final com o Inter. É diferente. Não, daí tu tá querendo ler. É diferente. Tu tá querendo ler desse jeito. Fez mais do que podia. Fez muito mais do que podia. Eu vou fazer uma pergunta. Mas são interpretações de leitura. A minha interpretação é da leitura que eu faço desde o início. Não é oportunista. A minha também. Não, tudo bem. Mas é isso que eu estou dizendo. São óticas diferentes. Vou perguntar para você o seguinte. Grêmio e Internacional, cada um tem hoje, o Inter, um jogador como o Giuliano,
E o Grêmio, um jogador como o Luan? Não. O Luan na forma, não. O Juliano de 2010 e o Luan de 2018? Não existe mais nesses clubes. Então eu me permito dizer que sem esses dois jogadores, nenhum dos dois será campeão da Libertadores. Essa é a lógica. Não, mas o Luan estava aí. Não, mas o Luan, sim, mas não está agora. E o Juliano também não está. Quando foi campeão. Eu estou falando na próxima Libertadores. Qualquer um dos dois não vai ganhar. Porque não tem dois jogadores como esse. E não é assim. Não é assim. A lógica é o trabalho, é o trabalho em conjunto, são as definições que fazem. Aí você tem que ter um ou dois jogadores que se sobressaem. Mas a minha interpretação é em cima do que aconteceu em 2018. E aonde a gente diverge é justamente nessa interpretação. Vocês têm uma interpretação e eu tenho outra interpretação. Não, mas a de 2018, além de ganhar, era bom o time. 17. Não, 17? não, estou falando do Internacional em 18. O Inter. Inter em 18. Foi terceiro no Brasil. O terceiro lugar no Campeonato Brasileiro dá uma interpretação e eu tenho uma interpretação diferente. Eu já falei aqui várias vezes. Mas aí vem o meio contraponto, assim, porque o Inter em terceiro era o que não era esperado. Ali não era esperado o terceiro lugar do Inter. Sim. Ali era uma coisa que ficou, foi uma... aconteceu. Isso no início, Isso né? no início, Tá. Porque não era isso aí que Aí o Inter queria. quando a carruagem começa a andar e tu vê que as melancias, a carroça no caso, não a carruagem, né? Melancia vai em carroça, não em carruagem. E as melancias começam a se acomodar, Sim. tu vê que aí tu pode dar uma acelerada no burro. Daí não pode dizer que em 2019 não era esperado uma final da Copa do Brasil. Mas lá no ano passado já foi terceiro. Mas isso que eu estou falando, exatamente isso. Era esperado. Se em 2018, com um treinador que não arriscou, que tinha chance, quando os outros times estavam envolvidos em pelo menos mais uma ou até duas competições, de ele largar, com uma luz na frente, para depois, quando todo mundo estivesse só no Campeonato Brasileiro, ele está com folga, ele não teve essa audácia. Ali me comprovou que o Internacional tinha condições de chegar como chegou, mas não ia ter jockey, não ia ter piloto para ir além disso. Eu já digo que não tinha time. Pois é. Para mim não tinha time. Mas o Inter provou pra gente que não tinha time, né, assim. Não tinha Quando time. dispensou 20 jogadores agora, né, não renovando o contrato ou repassando e trazendo reforços. É a prova clara que não tinha. Mas tu vê, ele pode estar mandando embora esses 20, que eu não sei quantos são na realidade, mas está trazendo o quê? 3, 4. Está trazendo 3, 4. Então a base do time vai continuar sendo a do ano passado. Sim, e a do ano retrasado. Esses estão chegando aí vão jogar. Mas é que a base do time é uma coisa. O problema é quando tu precisa mudar. O Odair se viu numa sinuca de bico no jogo contra o Atlético Paranaense, em que precisava ganhar e a opção que ele tinha era o Parede. O Atlético Paranaense muito melhor do que o Internacional. Não, infinitamente melhor. Muito melhor. Mas jogadores, vamos combinar treinamento. Isso. Vamos combinar. Treinamento também. Sim, não podemos botar só jogador. Sim, de um time de 3 anos. Vamos botar também que tinha um outro treinador com uma outra ótica. Isso, de um que time nós de vamos 3 saber anos. se é bom agora. Porque agora o trabalho Agora dele tem um mês. Eu acho que ele já provou que ele é bom. Não? Ele Ele já vai provou provar que ele é ainda bom. agora. Vou dar mais uma barbada. Não vai durar. Mas aí porque é o Corinthians, né? Não, Corinthians, mas Palmeiras, é bom. a É pressão. o temperamento do cara. Ele não para em clube nenhum. Mas ele não é bom? Se ele é bom, então mas ele não, aguenta. Mas não para em clube nenhum. Pois é. Ele saiu do Atlético do Paraná, já terminou o contrato, obrigado. Sim, com a aí campanha foi que ele fez. Especificamente com um integrante, né? Ele foi. Não, mas aonde ele vai, ele sai brigado. Ou é com um, ou é com meia dúzia. Ele sai brigado. Bom, aí é a característica pessoal dele. Claro. Não que ele não seja um bom treinador. Mas né? não fica, aí é o problema. tudo bem. E se ele não mudar, ele vai acontecer a mesma coisa. Eu quero depois, vamos falar também aí da dica do professor Leandro Brandão. Eu quero mostrar me surpreendeu uma situação ontem na apresentação do Internacional, não é? E também vamos falar sobre... Já falamos, né, dos jogos de hoje, da Copa São Paulo de Futebol Jogo. Então isso já tá passado. Tá? E vamos falar do jogo das feras aí, né, que acontece na próxima terça-feira. Tem que botar o Oberô. Tu sabe quem é o Oberô? O Oberô é um zagueiro ali, que é mistura de Oberdan com Figueroa. Ali, seu Darcy Filho, o Oberô. O número da camisa é 33, que é para não deixar dúvida. Edilson.
Não, Oberô, 33. Esse Edilson não existia na época que eu joguei futebol. Eu joguei. Se não jogava no meu time, nem reza brava. Ainda bem que não tem. Procurando... Não diz isso. Tem que dar chance pro guri da base lá. Esse tem muita chance, o Edilson, de voltar pro Grêmio. Ah, sim, mas aí é bruxaria, né? Aí é bruxaria. Não, bruxaria. Gilmar Veloz. Mas não é a bruxaria não é o treinador. De quem é? A bruxaria é o empresário. Gilmar Veloz. O Gilmar Veloz, ele resolveu o problema do Grêmio com o Luan. Sim. Naquela renovação. Ele resolveu o problema do Grêmio com esse cara que foi agora pro Flamengo, lá, o Juca Chaves, como é que é o nome dele? Quem? Pedro Silva, Não, Pedro Rocha. Pedro Rocha. Ele resolveu o problema do Everton na renovação de contrato. Quando o presidente do Grêmio precisa negociar alguém, ele recorre ao Gilmar Veloz para ajudar e abrir as portas para as negociações. Então o presidente do Grêmio deve tudo ao Gilmar Veloz das grandes negociações. Mas o Gilmar Veloz é um avião. Mas um avião. Mas eu estou dizendo, o Gilmar Veloz... Se engana quem entende que o Edilson, se voltar, é pela mão do Renato. Não. Se fosse pela mão do Renato, já estava aí. É pelo Gilmar Veloz. O Gilmar Veloz está negociando lá em Curitiba para baixar tudo e vir para cá. O Gilmar Veloz é tão avião que quando o Pato foi vendido, o Alexandre Pato, a multa rescisória era 40 milhões de dólares. Dólares ou euros, eu acho que na época era dólares, não me lembro. 40 milhões. E o Internacional era 80% ou 70%. E aí o Gilmar Veloz foi fazer a negociação tal, e chegou 40 milhões, Internacional 70%. E o presidente do Inter, na época, o Vitório Piffer, disse, não, 70% do Internacional são os 40 milhões da multa. Claro. Os 40 milhões é que representam os 70% do Internacional, porque é o que está lá. Agora, os outros 30%, se é teu, se é do jogador, se é de outro empresário, é outra história. Os 70% correspondentes ao clube e ao Internacional é o valor da multa. E o Gilmar foi lá e conseguiu colocar em cima dos 40 milhões. E não é mole negociar com o Vitório Piffer, ele negocia bem. E o Gilmar realmente é o cara que... Eu acho que hoje o cara é o empresário daqui dos mais ativos, né? Mais eu ouvi outro dia na Rádio Grenal alguém dizer o seguinte, não, porque na Guaíba, o Gilmar Veloz e o Machado são do mesmo patamar, mas para com isso. É assim, ó. Olha aqui, ó. E você, está procurando para onde viajar nessas férias? Pois a temporada de férias do Verão Sesc tem várias opções para você. Além dos hotéis do Sesc, tem os hotéis conveniados aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E também tem os pacotes de viagem para dentro do Brasil e também para fora, para o exterior, que durante todo o ano o Sesc oferece para você. Entre em contato aí, tenha mais informações com o Sesc da sua região ou acessando o site do Sesc, sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Já voltamos. Notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, você gerencia sua conta a qualquer hora, em qualquer lugar. Faz empréstimos, investimentos e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Professor Leandro Brandão, ciclo 21, que dica que nos traz hoje o professor aí para esse pessoal começar, não só agora no verão, mas também regularmente com um exercício? Hoje um pouquinho mais avançado, né? Porque a gente vinha naquela evolução ali das dicas com exercícios, peso do corpo, mais funcionais, mais básicos. Hoje eu trouxe a dica que eu gravei hoje pela manhã com um aluno nosso, que já está no nível bem avançado, que muitas pessoas podem fazer também na praia, numa praça, que são exercícios com peso do corpo, mas um pouquinho mais de força, né? Que é um apoio, esse apoio fechado, onde trabalha um pouquinho mais de tríceps, as próprias barras para trabalhar costas. Aí já tem que ter força ali. Aí já trabalha um pouquinho mais de força, né? O burpees, que é o antigo fica em pé, que se chamava, né? Que é um exercício bem usado no funcional e no crossfit. E as barras paralelas, que também tem nas praças aí, nas praias. Então é um treininho um pouquinho mais avançado aí que eu
que eu estou passando hoje como dica para aquelas pessoas que já até mandam umas mensagens para ter um treino mais avançado, né? Aí já é manutenção, né? Aí para quem já está... já está um pouquinho mais... Mais avançado, mais descolado. Aí isso, pouco, né? Nível intermediário para avançado. Esse aí eu não posso fazer, aquele outro lá, não, o joelho ainda não está permitindo. Não, o joelho ainda não permite. Daí seria aquelas dicas passadas ali que a gente teve, esse aí dá para fazer. São exercícios aí que não exigem aparelhos, né? A gente está numa praça ali, tem uma barra, Marinha, Redenção, na praia tem bastante, Capão, Xangri-Lá, então dá para todo mundo fazer também. Escuta, por falar em joelho, eu fiz um desafio para o Paulo Brito agora, na passagem do RDC Esporte, aqui para o Virando o Jogo, né? O meu joelho ainda não está 100%, tenho fisioterapia e tal, mas vou aquecer, vou fardar, vou aquecer terça-feira que vem, lá no Sesc Protásio Alves, o antigo se chamava Sesc Campestre, né? Agora é o Sesc da Protásio Alves, onde tem aquele campo que é um tapete. E eles estão em manutenção desde da final da Sub-20, da Copa lá, para o Jogo das Feras. Para o Jogo das Feras, vai estar um tapete aquele. Nós vamos ter no Jogo das Feras, que é uma comemoração, já é a 7ª edição que o Brandão faz, o professor Brandão faz, que é coincide com o aniversário dele também. Isso. Então, nós vamos ter, a partir das 18 horas, 6 da tarde, a preliminar, que é onde nós outros vamos jogar. Claro. Quem sabe joga na preliminar. É espetáculo, né? Pelo menos de conversa, né? Aí o desafio que eu fiz para o Paulo Brito, eu vou fardar, vou aquecer, no aquecimento, 10 chutes do Paulo Brito. Se eu defender a metade, eu vou jogar, porque aí o joelho está em condições. Aí eu jogo um tempo. Agora, se eu não conseguir defender pelo menos 5 chutes do Paulo Brito, da entrada da área, evidentemente. Não vai ser pênalti? Não vou dizer, mas pênalti, tu quer que eu seja especialista? Aí também não dá. Mas aí jogou. Aí o Rogério vai incorporar o Fábio. Quanto tempo lesionado tu tá? Fábio do Cruzeiro no Sem jogar? Não, lesionado desse joelho agora. Não, há pouco tempo. Faz o quê? Umas 3 semanas? Umas 3 semanas, mas... Tu já vai fazer isso? 3 semanas. Mas é que do ligamento eu tô legal, tá? Tu acha ou tem certeza? Não, do ligamento eu já fiz a consulta e do ligamento eu tô legal, tá? Se bem que o médico, o Dr. André Moll, que é o médico fisiatra, inclusive, não recomenda, mas tudo bem, né? Mas vou fazer um aquecimento. O problema é essa lesão, fratura de estresse que está incomodando ainda. Aliás, por falar em fratura de estresse, tá? Eu fiquei sabendo, eu quero mostrar 2 fotos aí. Não, mas é melhor mostrar outra antes, né? Eu mandei na ordem aí. Mostra outra antes. Eu não sei se isso é normal, gente. Mas olha a diferença de um joelho do Rodrigo Dourado para outro. Agora sim, vamos aproximar a foto aproximada. Cadê a foto aproximada aí? Isso aí. Eu noto uma diferença muito grande de um joelho para outro. Gritante. Não sei se é uma ilusão de ótica. O que vocês... Gritante, né? Gritante. Darcy, Diogo... Eu não consigo fazer nenhum tipo de Parece que se formou um corpo estranho ali, eu né? acho diferente. Eu acho um joelho está diferente do outro. Eu ali não na sei parte mais medial dá para ver que tem um caroço ali. Um caroço, parece que... Agora, até eu perguntei hoje de manhã para o Diogo, antes de mandar as fotos, se ontem... Vai ter uma entrevista, né? Tu ouviu a entrevista do Alexandre Chaves Barcelos na Grenal? Toda? Não pude acompanhar toda. Ele confirmou que vai ter uma entrevista coletiva dos médicos do Internacional para explicar a situação do Rodrigo Dourado. É importante isso, porque essas fotos que a gente está mostrando, elas já estavam circulando pela internet hoje. Então, com certeza, o Alexandre Chaves Barcelos já foi para a entrevista. Eu não sei se ele foi questionado, o que foi o jogo. Sim, foi questionado sobre a situação do Dourado, que todo mundo quer saber, né? Mas eu não sei se foi um questionamento genérico ou já específico em cima das imagens que circularam na internet. Não, sobre imagem não. Pois porque para mim, pelo menos, como leigo, é impactante. E o que me disseram, eu não sei se é verdade, que a lesão dele começou com uma fratura de estresse. A informação que o Pedro Espinosa trouxe, faz uns 2 dias, até estava lendo hoje de novo, que ele tem uma artrose crônica, né, no joelho, o Rodrigo Dourado. Então eu vou ler tudo aqui para não trazer pela metade, mas foi a informação que ele trouxe. É um problema sério, né? Vamos lembrar que o Rodrigo Dourado, o jogador,
que eu falei aqui 355 vezes, né? Para que o Internacional vai colocar o time titular contra o Aliança Lima na Libertadores da América? O Inter colocou o Dourado machucado naquele jogo, vamos lembrar. A informação que ele trouxe é o seguinte, que o Rodrigo Dourado tem uma artrose no joelho, que tem um desgaste na cartilagem das articulações e, por consequência, gera um atrito ósseo, que causa edemas e fortes dores. Tá, tudo bem. Isso aí ele pode até ter de forma precoce. Mas vamos combinar que 80%, tá, da espécie humana, especialmente os que praticaram esporte, tem, né, a partir de uma certa idade, o desgaste da cartilagem. Isso aí não é novidade. O Cláudio Duarte parou de jogar por causa disso. Por ser precoce, por ser um desgaste precoce da cartilagem. Parou de jogar por causa disso. Assim, vamos ver o que os médicos vão explicar, né? Uma coisa é certa, o Rodrigo Dourado passou por uma cirurgia, né? O que eu não consigo entender... Artroscopia, perdão, que não é cirurgia, né? É um procedimento. É que com tantos recursos técnicos nos departamentos médicos dos clubes de futebol, com tanta gente contratada para isso, para aquilo, os jogadores de futebol com tanta assessoria, eles se perdem nessas questões médicas. Eu não sei como é que isso... Por que o cara não procura um outro médico? Por que não vai lá, não conversa um pouco mais? Por que o cara não faz o médico? Porque alguém tem que tomar, o dirigente, alguém tem que tomar uma iniciativa de chegar nesse estágio do jogador. Não, tem que encontrar uma solução, né, para si, a carreira dele, né, Darcy? Sim, mas é o que eu estou dizendo, os clubes que têm recursos para tanta coisa... Mas pensa assim uma coisa... Tem que ter para ver isso. Um cara começa a demorar no departamento médico, tu tem que trazer o cara depressa para ver o que está acontecendo. Para concordar contigo, por exemplo, assim, ó, eu não sou atleta, né, de rendimento que nem o Dourado, por exemplo. Não é porque não quer, né? Não, nunca tive vontade de ser atleta. E eu procurei 3 médicos diferentes. Mas está certo. 3 médicos diferentes, 2 fisioterapeutas, para saber o que cada um tinha de visão. Não que eu não concordasse no primeiro que eu fui, só que é para ter certeza do que estava acontecendo. Tu gosta de ti, tu vai ver o que é. É isso que eu acho estranho, assim, né? As coisas que deveriam hoje ser vai ter, explicadas. que horas vai ser a entrevista? Não tem data, vai acontecer. Vai acontecer. Isso, vai acontecer. Eu acredito que, à medida que essas imagens que nós mostramos vão circular mais na internet, essa entrevista vai ser o mais breve possível que vai ser dada. Eu não tenho dúvida a respeito. Vai ter que ser feita uma entrevista urgente também, porque o Rodrigo Dourado só faz fisioterapia e não vai treinar no campo. Pois né? Exatamente. Mas pode optar pelo silêncio. O Gabriel do Grêmio optou pelo silêncio. Mas no caso do Inter, aparentemente, não vai ter silêncio. O José Eloy dos Santos, Pedro, vem ou não vem? Agora, no momento, está mais para não, né? Não, na verdade, não está nem para não, nem para sim, né? Não está. Não, é que assim, o empresário e a Fiorentina só se reúnem na segunda-feira. Tá, mas o Flamengo está na parada. Flamengo, Grêmio e Porto. Tá. São os 3 clubes. O problema é que a proposta do Flamengo não agrada a Fiorentina. Porque a Fiorentina não quer emprestar. O Sérgio Luiz Rete Moreira está mandando um abraço para o Darcy, tu é ídolo dele. E mandou aqui o Sérgio Luiz Rete Moreira no nosso WhatsApp uma foto dele na praia, Darcy, ó. Pra tu ficar com inveja aí, ó. Maravilha, garoto, tá bem? Humberto Claudino reclamou que teve uma hora que ficou sem som aí. Então, já recado para a nossa técnica. O Márcio Martins Fraga, Dodô na direita e Vitor Luiz na esquerda, acertam as alas do Colorado? O Dodô não tem como jogar na direita, né? Lateral esquerdo. Pois é. E o Vitor Luiz? É do Palmeiras. Mas ele vai ser negociado, né? Não é com o Inter, momentaneamente, né? O jogador que o Inter quer para lateral esquerdo é o Dodô. Vai pagar até para Sampdoria pelo Dodô. O Sidney Mombach queria saber das novidades do Grêmio. Novidades do Grêmio hoje à tarde, na apresentação. Né? Sem Michel, né? O Michel vai se apresentar, mas vai se despedir, tá indo pro Fortaleza. Já vai ser sem Tony Anderson, que está no Red Bull Bragantino, e com o Diego Tardelli e com o André. O Márcio Martins Fraga. Do presidente. Situação do Diego Tardelli. O Márcio Martins Fraga, tempo corre contra o Inter, por isso ele falou pouco. Tem decisão já em fevereiro, está fazendo referência ao que tu disseste do Eduardo Cudê. Tá certo. Gabriel Santos, o D'Alessandro sempre que foi reserva conquistou a titularidade por ser melhor do que aquele que vinha fazendo a função. Cita aqui o Potker e o Nico. Ele sempre jogou mais no banco de reservas ultimamente do que no campo. Lucindo Zamboni Júnior, ele diz o Inter quebrou. Como o Inter quebrou? Porque foi assunto também da entrevista hoje de manhã, a questão financeira do Internacional, né? Sim. O Alexandre Sábio Barcelos também tocou. Sempre que se fala em Inter, ainda vai se falar da questão financeira.
O Leandro Beretta Mazá, meu irmão Rodrigo também, tá bem? É teu irmão? Meu compadre. Teu compadre? Meu compadre, Tá bom. Tarcísio futebol. Padão também conosco aqui, lá de São Borja. O Esteban Lebede sempre conosco. Vem um lateral esquerdo e um armador para o Inter, pergunta o Márcio Farias. Lateral esquerdo, o Inter quer. Armador já chegou, né? Chegaram, na verdade, E 2. para finalizar, Armador de caso só. o Rudinei Rodrigues Pedroso. Belo programa, o Inter está no caminho certo, diz o Rudinei, que nos acompanha de São Paulo, mas é gaúcho lá de Uruguaiana, da fronteira. Maravilha. Tu estava naquela viagem de trem húngaro para Uruguaiana Não. que nós fizemos? Não estava nessa? Não. Essa indiada tu não foi? Não foi. Essa ele escapou. Mas eu sou filho de ferroviário, eu viajava de trem húngaro. Não, mas essa para Uruguaiana foi não uma... O Alcides Farias teve um pesadelo e pensou que estava sendo assaltado na volta do trem. Alcides Farias era um operador que nós tivemos como na Rádio Gaúcha. Como era o nome do Meinha? Hein? O outro operador, o Meinha, como era o nome dele? Não me lembro. Só lembro do Alcibiades Coco, né? Esse era o outro. Era mas outro. aí, lá temos de contar essa do Meinha. Dá tempo, temos 30 segundos aí ainda. Consegue 30 segundos? Aí Consegue. o Meinha, nós voltando de madrugada de Caxias, Meinha era o operador e o Alcides Farias o outro. E o Alcides Farias morava na Glória. E a caminhonete chegava de madrugada e já largava os caras em casa. E o Alcides Farias morava... O Meinha era um cara muito engraçado, ele falava pouco, mas era mortal. E o Alcides Farias morava em cima de um açougue. E tinha uns desenhos de boi, vaca, bicho, tudo, animal na parede. Aí o Meinha diz assim, na madrugada, 3 da manhã, um frio, assim, Alcides, por que você coloca a sua fotografia na parede da sua casa? Sua fotografia na parede da sua casa. O Alcides queria matar o Meinha. Gente, muito obrigado. Rodrigo, obrigado. Obrigado. Rodrigo Dutra Rodrigues, nosso telespectador, obrigado pela visita Vou aqui. seguir apoiando lá no WhatsApp. Tá certo, maravilha. Professor Brandão, terça-feira, Jogo das Feras então. Terça-feira. A preliminar às 18 horas a gente vai estar lá nessa, né, Darcy? Claro, eu sou da torcida organizada. Obrigado, Darcy, Diogo. E amanhã, obrigado à sua audiência, claro, amanhã estaremos de volta aqui, 13h com o Virando o Jogo. Não esqueça, às 9 da noite, tem o Cadu Oliveira com 2 toques aqui na RDC TV. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.